Hoje, a apresentação do tema, eu serei o responsável por ela. E eu quero, antes de iniciar, dizer que hoje eu irei utilizá-los no meu estudo. Vocês verão que em 2 momentos eu solicitarei a participação de vocês. E essa participação de vocês, ela ocorrerá através do nosso chat. Vocês irão lá colocar as respostas, aquelas inquirições que eu estarei fazendo. E elas serão muito interessantes, porque trarão um colorido para as ideias que nós iremos hoje comentar com vocês. Como sempre, o nosso estudo é um comentário, tá? Não fazemos grandes aprofundamentos, abrimos, não é, a mente de todos vocês para uma compreensão e para que depois tenham, então, condições de dar continuidade aos seus estudos, fazendo cada um de vocês aí o aprofundamento que considerar mais importante. Eu vou agora, então, fazer o compartilhamento da minha tela. Muito bem, meus irmãos, aí nós temos a figura de Allan Kardec. E não mais justo do que termos uma luz direcionada para ele, porque o que ele trouxe para todos nós foi luz, luz incessante. E é isso que nós tanto agradecemos a Allan Kardec. E hoje o nosso tema será o que é o Espiritismo. Olha que tema! Esse tema é muito interessante para todos nós. E para começar o nosso estudo, nós teremos um momento de integração. Já necessitarei da participação de vocês. E aí eu peço que Jamira e que Nara fiquem a postos, porque eu precisarei também da colaboração de ambas neste momento. Então, nós vamos tentar integrar nesta plataforma virtual, tirar proveito também do nosso chat, não é? Buscando a participação de vocês. Contamos com a sua participação. Responda no chat, ok? Contamos com vocês. E então vai uma primeira pergunta para vocês. Para você, a doutrina espírita é ciência, filosofia ou religião? Respondam para nós aqui no chat. Para vocês, o que é a doutrina espírita? As respostas começaram a surgir. Como é que estão as respostas aí, Jamira? Excelentes. Laura Santos, ela é ambas as 3 coisas. Paulo Henrique, tudo isso. Paulo Pinheiro, as 3 coisas. Maria Zefrede, ciência. Sandro, as 3 coisas. Então, a maioria está dizendo que são as 3 coisas, Edilson. Mas tem gente dizendo, né, como a Laís, que é filosofia, não é? Exatamente. Isso. Tem a Ana Paula que está dizendo que é ciência. Olhem, muito bem. Olha, eu agradeço a vocês. Essas participações são valiosas para o nosso estudo. Então, vamos a uma outra perguntazinha. Olha, mais uma resposta da Souza Moraes. Ciência, filosofia e religião. Muito bem, vamos lá, então. A outra pergunta. Você considera que a doutrina espírita responde dúvidas existenciais que possuímos? As dúvidas existenciais, de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que nós sofremos, coisas dessa natureza, vocês acham que a doutrina responde? E se responde, quais são as que ela responde? Vamos responder aí no nosso chat? E aí, Nara, o pessoal está respondendo, está participando? Como é que está o nosso chat aí dessa outra pergunta? Estão dizendo que sim, que a doutrina espírita responde todas as nossas perguntas. Olha que legal. Olha.
Muito bem. Olha, o Sandro diz que existem respostas para todas as perguntas e dúvidas existenciais. Vejam só, a doutrina, então, é muito ampla mesmo. Ela cobre um universo que é imenso para... Olha que beleza, olha. Mais gente participando aí, Nara? Tem, menino, tem a gente nem consegue acompanhar. Nossa. Ué, mas então por quê? Porque... a Graça Henrique respondeu, olha, Graça, seja bem-vinda, minha amiga. Que bom ter a sua participação. Muito bem, meus irmãos. Então vamos caminhar agora um pouco, já que eu vi que muito daquilo que nós vamos apresentar vocês já conhecem, e não só têm a ideia, vocês estão mostrando convicção em torno de tudo isso. E vamos entrar, então, em algumas considerações para facilitar este fortalecimento de ideias, porque o conhecimento eu estou vendo que vocês já têm. Vamos lá, então. O que é o espiritismo? Uma ciência? Uma filosofia? Uma religião? Foi a pergunta que nós fizemos. Esses questionamentos, para que nós tenhamos uma ideia, eles já criaram muitos conflitos. Conflitos, inclusive, no próprio movimento espírita. E confusões, por não compreender o que efetivamente Kardec buscava trazer dentro desses três conceitos. E é o próprio Allan Kardec que nos diz que o conhecimento destes aspectos, eles possuem uma importância mais prática do que teórica. Vejam bem, saber a importância se é ciência, filosofia e religião tem para todos nós uma importância muito mais da prática, da aplicação, do que do conteúdo teórico. Na Revista Espírita de 1863, Allan Kardec procura mostrar, para que nós entendamos um pouco mais esse caminhar da doutrina espírita, os períodos sucessivos pelo qual o espiritismo passaria. Ele mostra um primeiro, que é o da curiosidade. Esse da curiosidade, ele é muito interessante, pois ele teve início lá em 1848, com as pancadas de Heidelberg, quando a família Fox, então, identificou os processos da existência de um ser que não era mais vivo, mas que era alguém desencarnado, morto, que procurava se comunicar. E as curiosidades depois se desenvolveram por toda a Europa, pelo fenômeno que ficou conhecido como as mesas girantes. Este foi o período da curiosidade. Depois, Kardec comenta do período filosófico. Este teve início em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Depois, o período das lutas. Esse também é um período que nós identificamos até a partir da queima de livros, que ficou conhecido como o Ato de Fé de Barcelona, que a Nara comentou na aula dela, quando o livreiro Maurice Lachater solicitou a compra e o envio de uma grande quantidade de livros e que foram queimados pelo Santo Ofício. E que Kardec respondeu dizendo que queimam-se os livros, mas não se queimam as ideias. E não existe Pirineus tão alto que possa abafá-las. Porque quando uma ideia é grande, ela se distribui. Foi isso que aconteceu com a doutrina espírita. Um período religioso, Kardec comenta, e nós entendemos que esse período é o período que nós estamos vivendo no momento. Um período intermediário, que o próprio Kardec não definiu e que nós também não conseguimos identificar aonde ele estaria enquadrado. E um período da transformação social. Nessas duas obras que nós temos aí, da Comunhão do Pensamento e também na Revista Espírita, de 1869, Allan Kardec escreve um artigo que está, inclusive, no nosso site, tratando da questão da religião, o sentido da palavra religião.
Quem tiver interesse pode visitar o nosso site, mas nós vamos mostrar aqui algumas ideias. Religião. O sentido da palavra religião, ele pode ser avaliado sobre dois aspectos, um usual e um aspecto filosófico. No sentido usual, a religião ela está vinculada à ideia de culto, de ritual, de liturgia, de sacerdote, de hierarquias, de privilégios. E Kardec deixa claro, e nós entendemos também, que sobre esse ponto de vista, a doutrina espírita, ela não é uma religião. No entanto, se nós observarmos o sentido filosófico que traz como ideia principal um laço moral que une as pessoas, que une os espíritos em sentimentos, princípios e crenças, criando entre eles fraternidade, solidariedade, indulgência e caridade, sobre esse ponto de vista, podemos afirmar também, conforme nos diz Allan Kardec, desenvolve nesse seu artigo, que a doutrina espírita é uma religião. A moral da filosofia espírita, ela está toda aqui, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque no Evangelho nós temos o Evangelho de Jesus. Para vocês terem uma ideia, 183 citações nós temos dos Evangelhos, sendo que 169 são do Novo Testamento e 14 do Velho Testamento. Portanto, o ESE, ele é só religião. ESE, nós criamos esta sigla para definir o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é só religião. E nós temos, e chamamos a atenção de todos, o destaque nesta obra, que é para o Sermão da Montanha. E Kardec afirma, a religião é o núcleo central do Espiritismo. Ele é o núcleo central do Espiritismo. Nesta obra, O que é o Espiritismo, Allan Kardec desenvolve 3 diálogos, um com o cético, um outro com o crítico e o outro com o sacerdote, acerca desse tríplice aspecto da doutrina espírita. E é o próprio Kardec, nesses diálogos, que afirma: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais decorrentes dessas relações. Sem ser uma religião, conduz essencialmente às ideias religiosas, em função daquele laço moral que une as pessoas em sentimentos, em ideias, criando fraternidade, vínculos religiosos, e tudo mais. As religiões, elas têm princípios, todas elas têm princípios, e se baseiam também em alguns critérios, e esses princípios são, por exemplo, a existência de Deus, a imortalidade da alma. Nós não estamos falando aí na comunicabilidade da alma de quem foi com quem está vivo, não, porque isso as demais religiões não aceitam, mesmo sendo religiões que tenham a característica espiritualista, mas na imortalidade da alma, sim. Os preceitos morais também, que são aqueles que foram trazidos por Jesus. E sobre também as penas e recompensas futuras. Todas as religiões possuem. No entanto, se nós pegarmos os princípios espíritas, que estão contidos em O Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra, e aonde nós encontramos os princípios das leis que estabelecem a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, nós vamos encontrar também esses 4 aspectos sendo abordados e desenvolvidos. Por exemplo, a existência de Deus. Nós temos lá na parte primeira, que trata das causas primeiras, e quem não, senão Deus, para ser a primeira de todas as causas. Depois, a imortalidade da alma, quando trata na parte segunda do mundo espírita ou dos espíritos. Os preceitos morais, nós temos toda uma terceira parte que trata das leis morais.
e nós teremos a oportunidade de estudar aqui no nosso curso. E as penas e recompensas futuras, nós a temos também na quarta parte, que trata das esperanças e consolações. Portanto, os princípios das religiões estão todos eles contidos também na doutrina espírita, com explicações de desdobramentos, como vocês mesmos responderam aí, abordando e tratando de situações do nosso dia a dia, de questões existenciais da alma. Vamos à frente. Para se ter uma ideia, porque Kardec falou que tudo isso tinha uma aplicação mais prática do que teórica, vejam as questões da religião nas relações humanas. Os espíritos nos respondem que quando o pensamento se dirige para algum ser, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. O quanto nós não podemos ajudar o nosso semelhante. Neste momento agora, meus irmãos, este momento em que todo o nosso planeta vive uma situação tão grave da Covid, em que muitos irmãos são arrancados e levados para o mundo espiritual por esta pandemia, que os seus familiares ficam sofrendo pela perda, que muitos estão nos hospitais, nos quartos de UTI, tendo que ser sedado, vivendo ali com um processo de respiração mecânica para manter o processo de oxigenação em taxas aceitáveis. O quanto nós não podemos ajudar essas pessoas, tendo um conceito desse: religião é laço que une as pessoas. Conforme Kardec disse, a aplicação é prática. Mas vamos à frente. O passe que recebemos nas instituições espíritas, aonde um médium se coloca à nossa frente, evidentemente apoiado, auxiliado pelos espíritos que trabalham, qualificando as energias para que elas possam atuar em nós, afastar espíritos sofredores que muitas vezes de nós se aproximam, buscando nos prejudicar, agindo no nosso organismo físico, tratando de moléstias que nós trazemos e criando condições de equilíbrio para a nossa vida. Temos um exemplo, vocês me desculpem, eu estou tendo um problema com o meu... Ele está num abre e fecha aqui, mas ele pensa que eu vou desistir dele, mas eu não vou. Tá? Questão de minutinho. Na desobsessão, nós vemos também a mesma atuação. E é o processo da religião, uma aplicação prática, são correntes mentais em ação, são médiuns trabalhando, pacientes sendo atendidos, grupos fazendo prece em benefício de afastar espíritos. Mas não é afastar para botar para longe, é afastar para receber a orientação, o apoio, o equilíbrio. Isso é aplicação da religião. Ah, mas nós temos essa, meus irmãos, que nós podemos fazer em nossas casas, que é o culto do evangelho do lar. E esta é uma aplicação da religião espírita, estabelecendo laços de fraternidade, de amor. E não é só um aspecto de leitura do evangelho, porque neste momento nós atraímos para junto de nós espíritos, e através dessas correntes mentais do bem, os espíritos trazem energias renovadoras, trazendo correntes e formando um campo de equilíbrio e de proteção para o nosso lar e para todos nós que estamos ali. E também afastando espíritos sofredores que, porventura, por ali estejam. Olha quanta coisa um culto do lar não pode fazer. E é simples. Todas as semanas, basta marcar um horáriozinho, abrir o evangelho, colocar uma água para fluidificar, ler e refletir um pouco no evangelho e pedir aos espíritos a proteção. A ciência espírita, meus irmãos, nós vimos ali as aplicações da religião, vamos agora ver um pouquinho da ciência espírita. A ciência espírita, ela possui dois focos.
Um está fundamentado na parte filosófica de O Livro dos Espíritos, o outro na parte prática que temos em O Livro dos Médiuns. O objeto da doutrina espírita é o mundo espiritual, e o foco é o princípio espiritual. Em O Livro dos Espíritos, nós vemos as leis das relações. Em O Livro dos Médiuns, as leis que regem estas relações. O Livro dos Médiuns, que é este aqui, ele nos abre um campo de entendimento muito amplo, principalmente para compreendermos a lei do fenômeno espírita. Entender como é que o fenômeno espírita acontece. Porque muitas pessoas imaginam que a coisa acontece, basta querer, a coisa acontece. E não é só assim. Existe todo um princípio, uma lei que rege, que envolve espírito, que envolve médium, que envolve os assistentes. E em O Livro dos Médiuns, estas explicações, elas são trazidas para todos nós, mostrando principalmente como é que o processo acontece, para que nós tenhamos consciência e possamos agir de forma que não venhamos a prejudicar os processos. Muito bem, é o que nós estamos vendo aí, isso aqui é o fenômeno acontecendo. Não precisa falar, nós vemos que é uma interação muito grande de energias, de pensamentos, espírito, médium, assistente e, sobretudo, do fluido universal. Por que a ciência? Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 1, ele nos afirma, são palavras de Kardec, os fenômenos espíritas obedecem às leis da natureza. E essas leis são submetíveis à observação. Os fatos espíritas, Kardec entra nesse campo. E é ele também que afirma. Nós não estamos colocando nenhuma palavra que não é de Kardec, nenhuma conceituação que não seja de Kardec. E Kardec diz, produzi e provoquei os fenômenos espíritas. Pesquisei e analisei por anos e fiz, vejam, não foi 2, 3, 4 ou 5, fiz milhares de observações. Por 35 anos professei o magnetismo, de tal forma que já na sua maturidade final, Kardec diz que o magnetismo e o espiritismo são a única e uma mesma ciência. Esta imagem, alguns dizem que ela é cansativa, porque as bolinhas ficam rodando, mas ela é importante para a gente entender um movimento, como Kardec trabalhou no processo da sua pesquisa. E Kardec, na sua pesquisa, ele buscou utilizar o que chamou de opinião universal, ou a universalidade do ensino dos espíritos. Ele tinha temas, eram ideias, ele tinha espíritos numa grande quantidade, grupos de médiuns, médiuns e grupos de médiuns. E ele precisava, na sua pesquisa, obter o quê? A opinião universal. E para isso era necessário fazer o quê? Era necessário aplicar o método experimental. E Kardec fez isso. O mesmo tema, ele era levado a diferentes médiuns, a diferentes grupos e a diferentes espíritos, para que, ao final, se tivesse a opinião universal, ou a universalidade do ensino. E Kardec afirma que esta é a única garantia séria do ensino dos espíritos. Não é ouvir um único, mas é que a opinião, ela possua a força, a consistência da universalidade. A influência do médium é um outro aspecto também, dentro da ciência espírita, que é importante comentarmos. E Kardec afirma, a alma do médium sempre concorre para a realização do fenômeno. Veja, sempre, ele não está dizendo de vez em quando, ou uma vez ocorre e a outra vez não. Ele diz que sempre a alma do médium concorre para a realização do fenômeno. E em O Reformador, de 2007, nós vamos encontrar uma pesquisa feita por Alexandre Fonseca, em que ele aplica a teoria da probabilidade.
E é muito interessante porque ele está aplicando uma teoria que é de natureza científica, a estatística é muito importante. Os princípios da aplicação da probabilidade são muito utilizados em estudos de natureza científica. E só para que nós possamos refletir em torno desta ideia. O autor, então, o que ele faz? Ele parte da premissa que vamos supor que 50% das ideias que são colocadas em uma mensagem recebida mediunicamente são do médium. Então, vejam, se nós tivermos um médium e um espírito, nós vamos ter 50% do médium e 50% do espírito. No entanto, à medida que nós aumentamos o número de médiuns, e Kardec realizou isso, né? Quando nós aumentamos o número de médiuns, o que acontece? A probabilidade, ela aumenta para o lado dos espíritos, porque começa a verificar o que Kardec buscava, que era a universalidade do ensino. Se vários passam a responder a mesma coisa, é porque a ideia é realmente verdadeira. Então, vejam, com 3 médiuns já se tem, considerando 50% como parte dos médiuns, 87,5%. Se tivermos 11 médiuns, já temos praticamente 90%, porque 5%, quando a gente coloca numa curva de Gauss, é aquilo que nós deixamos para fora, que é desconsiderado. Mas Kardec não trabalhou com 11. Kardec diz que pesquisei e analisei por anos e fiz milhares de observações. Daí, meus irmãos, nós podemos tirar as nossas considerações da importância do trabalho e do caráter sério que Allan Kardec realizava nas suas pesquisas e nos seus estudos. Mas ele filtrava evidências e ele aplicava o método experimental, com a ciência e com a razão. E vejam, nas instruções apreciava o grau de confiança, distinguia ideias sistemáticas, as utopias e as ideias práticas. O que estivesse errado e não estivesse coerente era lixo, ele não aproveitava. Mas Kardec também debatia ideias. A mente funcionava na aplicação do seu método experimental. E nós vamos ver, então, o que é que ele fazia. Então, vejam, a aplicação do método experimental. Kardec diz, grupa os fatos espalhados, correlaciona-os, reúne documentos e instruções dos espíritos, dadas em pontos diversos sobre todos os assuntos. Essa imagenzinha que eu coloquei aí ao lado para vocês, nós aplicamos muito fazendo estudos estatísticos, quando temos que analisar e correlacionar fatos ou dados. Nós chamamos de análise de agrupamento ou de cluster. Vejam, isso hoje nós aplicamos para analisar quando temos uma grande quantidade de dados, são pacotes estatísticos. Allan Kardec fez tudo isso em 1847. E os modelos que nós temos hoje, ele não tinha naquela época. Daí para a gente entender o valor do trabalho realizado por Allan Kardec. Ele compara, analisa, estuda as analogias. As analogias é o que permite fazer agrupamentos, realizar junções, as diferenças e as aplicações. E a análise. Ele diz que aceito a verdade tornada evidente, embora contrária às opiniões pessoais. O trechozinho, a frase embaixo, foi minha. Essa não é de Kardec. Eu chamo a atenção para a total isenção de Kardec sobre os resultados. Aceito a evidência, embora contrária às minhas opiniões. Ele se colocava totalmente isento, porque ele queria simplesmente trazer a verdade. Era esse o seu objetivo. A síntese filosófica, a aplicação do método experimental. Kardec diz, da fusão de todas as ideias iam crescendo até chegar na sua magnitude, até estar na sua completude.
coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, os princípios, nós comentamos lá atrás, quando entramos nos princípios das religiões. E nós vamos estudar aqui no IED cada uma dessas partes. A parte primeira, que trata das causas primeiras. A parte segunda, do mundo espírita, com seus 11 capítulos. A parte terceira, as leis morais, é a relação e a proximidade com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte, que trata das esperanças e consolações. No momento como esse que nós estamos vivendo, esperança é tão importante. Kardec, nessa quarta parte, trata desses aspectos. A filosofia, qual a sua utilidade? Nós temos aí uma imagem, né, de Auguste Rodin, né, e nós podemos trazer que aquelas perguntas que nós fizemos, né, que são as questões existenciais do ser, quem sou, de onde venho, para onde vou, por que estou aqui? A doutrina espírita penetra nesse campo, responde essas ideias neste seu campo de atuação filosófico? Vejam, as ciências e as religiões do mundo param no túmulo. Todas as religiões, elas cessam a sua visão no túmulo, no momento da morte. O Espiritismo, no entanto, abre os horizontes. E eu digo mais, na complementação da codificação da doutrina espírita, o trabalho de Francisco Cândido Xavier traz, então, toda uma demonstração para nós da realidade do mundo espiritual. E, por exemplo, o que sou? Nós vamos ver aqui na doutrina espírita a explicação de que o homem ele é composto de uma alma, de um corpo físico e de um perispírito. Mas essas coisas, elas se unem. Portanto, nós podemos dizer que o homem é um ser triplo. No entanto, quando nós morremos, a primeira coisa que perdemos é o corpo físico. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento moral faz com que o nosso espírito também ele se eterize, se transforme. E, no fundo, nós somos o quê? Nós somos uma alma. Olha, meus irmãos, nós somos uma alma. Mas nós vamos ver mais à frente a esse respeito. Hoje nós estamos trazendo só essas ideias. Onde estou? A doutrina espírita responde? Responde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, as categorias dos mundos habitados. Nós vemos que existem mundos inferiores, existem mundos adiantados e existem mundos intermediários. Nos intermediários, nós vemos o bem e o mal se misturarem. Mas isso se transforma, porque os mundos progridem como os homens progridem, porque é lei de Deus o progresso. De onde viemos? Em a Gênese, e também na sua complementação da obra de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, A Caminho da Luz, nós temos essas ideias. A ideia do paraíso perdido, aquilo que nós perdemos. A raça adâmica vem explicado. Aqueles que tiveram que sair de capela, serem recebidos na terra pelas mãos amorosas do Cristo, aqui trabalharem para o desenvolvimento do nosso planeta de forma rude, sofrida, para que alguns já que atingiram e conseguiram crescer retornassem para o seu mundo, para o seu paraíso, e outros aqui permanecessem ainda. E aí nós fazemos até uma pergunta, o que desejamos agora? Porque muitos de nós podemos até ser esses exilados lá de capela que ainda permanecemos aqui resistentes no erro, ainda negando e não aceitando plenamente o convite do Cristo. Para onde vamos após desencarnar? Meus irmãos, é também uma outra coisa que a doutrina espírita nos explica muito claramente.
Nós vemos na obra Nosso Lar, André Luiz nos mostra a realidade do que encontramos, mas ele não para ali, ele tem uma continuidade. E aí eu faço mais uma pergunta. Quando devemos começar a pensar nisso? Para onde nós vamos? Quando estivermos no final da nossa vida? Ou devemos pensar nisso a todos os instantes, preparando esta nossa passagem, porque nós não sabemos quando ela irá ocorrer? Para onde vamos? Ah, meus irmãos, a Terra, nós estamos ouvindo que passa por um processo de transformação. Nós queremos um novo degredo? Queremos deixar o planeta azul, que nós tanto amamos, para passar a viver num mundo ainda onde teremos que conviver com uma situação de muita dificuldade, para construir e ganhar o mérito dos trabalhadores de bem? Olha, meus irmãos, esse é um ponto que nós temos que pensar. E Allan Kardec, em A Gênese, ele trata desse aspecto e diz: devendo o bem reinar sobre a terra, será preciso excluir os espíritos endurecidos no mal. Por quê? A terra transformada. A transição requer a transformação. E para isso, quem não tem condição deve seguir a um outro mundo. E transformação é algo que nós ouvimos falar constantemente. Quem é que não ouviu falar ainda em transformação digital? Isso está no dia a dia, na mídia, nas escolas, nas universidades, em todas as propagandas. Mas, meus irmãos, a nossa preocupação não deve ser só a transformação digital. Ela deve nos preocupar, porque vai nos dar uma condição de acessibilidade diferente no nosso dia a dia. Né? Se fala hoje na transformação digital, né? Nos sistemas, né? Que vão facilitar o nosso dia a dia. Os sistemas IoT, por exemplo, né? Que são a internet das coisas, como muitas pessoas conhecem. E o que nos deve preocupar também é essa, meus irmãos, é a transformação da humanidade. E Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele diz que ela se dará pelo melhoramento das massas, que só se fará pouco a pouco pelo melhoramento dos indivíduos. Vejam, a transformação da humanidade, ela requer a participação de cada um de nós. Não é um movimento mágico que será realizado. Portanto, nós somos convidados a este princípio, a este trabalho. E o futuro? A renovação, o florescimento de novas ideias, de novas formas. Como isso irá acontecer, meus irmãos? Qual será a contribuição do Espiritismo nesse campo? Em A Gênese, Allan Kardec nos diz que o Espiritismo não cria, vejam bem, não cria a renovação social. Eu coloquei esse diretamente para chamar a nossa atenção. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. É a maturidade da humanidade, é a transformação do homem, é a observação pelo campo da inteligência dessa necessidade, é a aceitação dos princípios morais do Cristo. Isso é que fará a transformação. E no futuro? O futuro será o nosso trabalho. É como se nós estivéssemos montando uma grande network, uma rede de relações, no qual o nosso pensamento, as nossas ações, os nossos princípios passassem a ser distribuídos e influenciar as outras pessoas. Alexandre, na obra Nos Domínios da Mediunidade, diz a André Luiz que os nossos pensamentos geram os nossos atos e os nossos atos geram pensamentos nos outros. Nós pensamos e os nossos pensamentos nos mudam, nos transformam. E a nossa transformação, sendo exemplificada, transforma outras pessoas. É um trabalho coletivo. E Allan Kardec, em Obras Póstumas, nos diz: não será o Espiritismo que fará as instituições do mundo regenerado. Os homens é que as farão sob o império das ideias de justiça, de caridade, de fraternidade e de solidariedade.
melhor compreendidas e desenvolvidas graças ao Espiritismo. E ainda sobre o futuro, a ação do Espiritismo, diz Allan Kardec, que será norteadora. Quando a gente pensa em alguma coisa norteadora, a gente pensa numa bússola, não é mesmo? Porque a bússola nos orienta, nos define os quadrantes geográficos, o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, nos orienta. Qual é esta bússola que nós temos? Ah, meus irmãos, essa bússola é o Evangelho. É aqui que está a nossa bússola, o nosso elemento orientador. E é Kardec que, em Obras Póstumas, nos diz, estando a ação do Espiritismo no seu poder moralizador, não pode ele assumir nenhuma forma autocrática, porque então faria o que condena. E ainda, com relação ao futuro, ao que nos espera, onde identificaremos as mudanças? Ah, meus irmãos, mudança tem que ser no campo das relações, mudança tem que ser no campo das ideias, mudanças tem que ser no campo da fraternidade, mudanças tem que ser no campo da aceitação do evangelho pleno. Vamos ver o que Kardec nos diz. Sua influência será preponderante pelas modificações que trará às ideias, às opiniões, aos caracteres, aos costumes dos homens e às relações sociais. Vejam o quanto as ideias espíritas irão influenciar-nos. E agora, meus irmãos, finalizando, o que é o espiritismo? Ciência, filosofia ou religião? É o próprio Kardec que nos responde. E Kardec responde dizendo a todos nós, ele é ciência, filosofia e religião ao mesmo tempo. Conforme os nossos irmãos responderam no chat. Vocês estão de parabéns. Olha, com aquela resposta nós poderíamos ter parado a nossa apresentação. Porque vocês foram muito certinhos na nossa resposta. Muito, mas agora eu vou usar vocês mais uma vez, porque ideias foram trazidas durante a apresentação. E aí eu vou pedir a colaboração de vocês. Esses foram os livros que nós utilizamos, é a nossa bibliografia, toda ela nós temos aqui. E agora, mais uma vez, eu vou pedir a colaboração de vocês nesse momentozinho de integração. E contamos com a participação. Responda no nosso chat, que a Nara e a Jamira vão trazer as respostas de vocês. Os princípios que vocês viram da ciência, da filosofia e da religião apresentados, lhes trouxeram algum conforto? Vocês se sentiram confortados com essas ideias? Mais fortes? Mais alegres? Respondam aqui no nosso chat. Ah, já começou a aparecer as contribuições. Vamos ver. Ah, o nosso amigo Epaminondas Lino de Jesus. Seja bem-vindo, Noninha, meu grande amigo. Olha aí. E aí, Nara, como é que estão as respostas? Além do Epaminondas, nós temos aqui uma resposta do Sandro. Ele diz que nos torna mais equilibrados, mais conformados com a nossa existência. Alexandre, de certo que sim, pois mostra o quanto o espiritismo é completo. A Lívia coloca, sim, e muita responsabilidade também. A Andressa, ela coloca aqui, tudo que tenho lido e aprendido aqui nas aulas, mas também sobre o que já estudei, me fortalece e me mantém firme para enfrentar o câncer. Olha, muito bacana as contribuições. Olha quanta gente participando. Maria de Jesus colocou aqui, ó, muito. É uma doutrina verdadeiramente consoladora, pois nos ajuda a compreender a vida e os problemas enfrentados. A Laís, é muito saber que há
é muito saber que há uma unicidade e não uma tripartição. Até a Leomar, olha, Edilson. Olha, que bom, a Leomar está presente. O que a Leomar falou? Faz o seguinte comentário. Traz o conforto de saber que essa religião, que essa filosofia, essa ciência nos ajuda a evoluir. Olha, tem muita gente participando, que coisa boa. Vamos então agora, eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Vamos lá, vamos ver o que é que vocês agora irão nos responder. Vocês não acreditam se eu falar que o meu computador travou. Nara, você está me ouvindo? Estou. O meu PowerPoint, ele travou. Então, eu não... Isso. Para que todos possam participar. Pronto. Eu estou tentando fazer uma... Hoje o meu PowerPoint está querendo me maltratar. Aqui, eu consegui. Voltei. Vamos lá. A segunda. Qual dos 3 aspectos, ciência, filosofia ou religião, você se sente mais próximo? Qual é aquele que você sente mais alegria, que toca mais o seu coração, a sua mente? Respondam aí no nosso chat. E não é? Vamos lá, Jamira. O que é que as pessoas estão falando, Jamira? Muito bem. Religião para o Paulo, Silvia Celestino também, Vitor, Hugo Aires, as 3 para ele. Sandro, Márcio, a religião. Maria Zafrede, as 3 possibilidades para ela. Marluce Limeira, a ciência, onde penso que leva a fé raciocinada. A Cláudia Machado, a religião. A Alzira, porque os fatos comprovam. Né? Marta Lúcia, me sinto mais à vontade com filosofia. A Liraneide, nossa colega de trabalho, religião e filosofia. Alexandre, a religião. Aninha, em especial a parte filosófica. O Epaminondas continua participando conosco, todos, mas o aspecto religioso é o que mais me fascina. Andréia, a filosofia, a Leomar também continua participando. Da religião, porque mostra Deus como um Pai justo e misericordioso. Explica o que Jesus falou por palavras. Francisco Filho, religião, porque é muito consoladora. Viviane também, na religião, onde as preces confortam o coração. Muito bem, meus irmãos. Olha, eu agradeço a todos vocês a participação e essa colaboração tão grande que vocês nos trouxeram para o nosso estudo.